Olá, nobres estudantes de letras da Unitins, mais uma vez com vocês na disciplina agora de leitura e produção de textos. Eu, professor Gleidson Carvalho, estarei com vocês durante essas 7 aulas, estaremos presentes em várias atividades, juntamente com os tutores presenciais, à distância, todos numa equipe para fazer com que a sua prática de leitura e a prática de produção textual, ela ocorra com mais facilidade, com mais argumentação, com mais criatividade e outros recursos que nós vamos permear ao longo dessa disciplina. Eu quero que você atente-se para os materiais que serão postados, as videoaulas, os materiais complementares, bem como as participações nos fóruns. Essas participações serão de fundamental importância para você conseguir entender um pouco mais sobre esse aspecto que nós deparamos no cotidiano, mas nem sempre paramos para prestar atenção. Tudo bem? Pois bem, a aula 1, nós teremos aí para vocês a produção de textos e a comunicação. Essa produção de texto e comunicação, eu inicio comentando com você o seguinte: o que é comunicação? O que é para você comunicação? Seriam as habilidades comunicativas, as formas de você interagir com as pessoas, as formas de você usar a linguagem verbal, a linguagem escrita, as diferentes formas de comunicação? É por aí. Se você parar para pensar na sua prática cotidiana, ela é permeada sempre por aspectos formais, informais, linguísticos, não linguísticos, orais, escritos, mas todos baseados na comunicação. E como diria alguns teóricos, a comunicação ela é o fator preponderante para a interação entre as partes. Seja de forma coloquial, de forma culta, se a comunicação ela se estabelece entre as partes, interlocutor, né, o emissor, o receptor, tendo ruídos ou não, essa comunicação ela vai produzir sentidos. Então, ao longo da nossa disciplina, nós vamos comentar muito sobre isso, a produção de sentidos no seu texto, a produção de sentidos na sua leitura, até porque várias questões estão ligadas para poder fazer com que você capte com mais especificidade, sejam fatores intrínsecos ao texto, ou seja, fatores extrínsecos que estão no externo, que estão ao nosso lado, à nossa volta, para poder fazer com que o texto tenha mais significados. E é interessante porque essa comunicação, ela está no cotidiano, só que muitas pessoas não utilizam da forma adequada e acabam produzindo o quê? Ambiguidades, acabam produzindo formas diferenciadas, formas deturpadas até daquilo que se propôs a falar. No texto escrito, isso é mais complicado ainda. Hoje, com o advento da internet, dos SMS, dos torpedos, hoje a moda, né, do WhatsApp, os recursos tecnológicos eles fazem com que a escrita ela vá se reduzindo, a facilidade da interatividade comunicacional ela é muito grande, só que as pessoas querem comunicar-se com mais rapidez, com mais agilidade. Com isso, a comunicação ela vai perdendo alguns recursos importantes, que na realidade a gente tem. A gente fala, a gente entona, a gente dá ênfase, a gente completa, faz inclusive gestos e posturas, né, de face para poder garantir a maior comunicação. Porém, na parte escrita, isso nem sempre é possível. Aí é necessário voltar para as práticas de comunicação escrita e é aí que a nossa dificuldade começa a se ampliar. Quantos de vocês já devem ter parado para pensar sobre a sua facilidade de comunicação, inclusive nas apresentações dos trabalhos, nas apresentações dos seminários? A facilidade comunicacional é muito grande, o aluno se expressa, o aluno mostra a sua prática comunicativa, o aluno mostra a sua ênfase, a sua argumentação, inclusive dentro do trabalho. Quando vem o trabalho escrito, o aluno tira uma nota muitas vezes inferior à do trabalho apresentado. Ora, onde está essa diferença? Você já parou para pensar? Essa diferença está justamente na dificuldade de se colocar no papel, no escrito, aquilo que você falou. Falar não é tão difícil. A sua capacidade argumentativa ela vai sendo criada, o discurso vai sendo criado, a sua interação com o público, a receptividade com as pessoas que estão te ouvindo, ela vai garantindo com que você amplie a sua forma comunicacional. Porém, na escrita, ou é ou não é. Se você não produz um texto coeso, coerente, argumentado, vai causar ambiguidades ou vai ficar falhas. É aí que a comunicação ela pode se prejudicar. Pois bem, seguindo esse princípio, eu menciono muitas questões voltadas por discurso oral e escrito. Aliás, nós temos muitas questões de redundância, né? As ênfases ou alterações de timbre de voz
pausas e recursos específicos, as pessoas, elas costumam utilizar isso no discurso oral. Já no discurso escrito, nós já temos a segunda situação. Requer um planejamento, ele precisa ser claro, preciso, conciso. As pessoas nem sempre prestam atenção nisso. Quantos textos escritos têm características de textos orais? É muito fácil perceber isso daí. Tem textos que chegam não só nos cursos de graduação, mas no ensino fundamental, no ensino médio. Até porque, se você, acadêmico, parar para pensar, primeiro você aprende a falar ou escrever? A falar. E aí, quando você fala, você tece uma forma de comunicação e até uma estrutura gramatical, linguística. Só que quando você começa a escrever, você começa a perceber que você está reproduzindo a sua fala. É por isso que muitas crianças escrevem como falam. Mas você não é mais criança. Só que se você for observar o seu texto, você muitas vezes está fazendo o quê? Escrevendo da forma com que se fala. Escrever da forma com que se fala não só é um erro, é um vício, como é prejudicial. Em vários documentos, percebe-se já abreviações de você, de também, abreviações de beleza, né? A gente vai percebendo isso daí e é muito ruim, é muito complicado. Só que no discurso oral, isso é possível. No discurso escrito, jamais. Continuando aí, nós temos ainda a preocupação que no discurso oral há uma informalidade, sem preocupação estética, despreocupação gramatical. É claro, a despreocupação gramatical, ela muitas vezes está até no seu recurso, no seu estilo de linguagem. Você quer usar de redundância, quer falar que subiu para cima, desceu para baixo, um pleonasmo? Tudo bem. Você quer dar ênfase? Isso não é tão complicado no discurso oral. Até porque, já em termos de análise do discurso, uma disciplina do curso de letras também, você vai perceber que são recursos utilizados, né? São estilos de linguagem que você pode muito bem utilizar. Já no discurso escrito, os cuidados estão justamente nas formas de expressão, a gramática, o estilo, a argumentação, não redundância, bem como a contradição, não contradição. Se você entrar em contradição, inclusive em termos de argumentos, evidentemente seu texto vai ficar falho, você vai ter dificuldades e com certeza não vai obter aquilo que se esperava. Voltando para a graduação. Na graduação, os cursos enfatizam muito a produção de textos. A nossa disciplina, ela será permeada, ela dará ênfase em produção textual, óbvio. Nos exercícios postados, nas atividades postadas, terá a solicitação de produção de texto. Se você não produzir, aí já é um problema muito maior a se desenvolver. Porque ou se desenvolve aqui ou não vai passar para frente. É uma dificuldade? É. Mas se você tem dificuldade, você vai vencer essa etapa. Continuando aí, nós temos ainda a diferença entre língua e linguagem. Ora, qual é a diferença entre língua e linguagem? Eu ouço falar língua, linguagem, mas utiliza-se muitas vezes a língua, se você for observar, inclusive o nosso livro-texto traz, é uma atividade social, com a finalidade cognitiva, baseada num domínio público de construção simbólica, via o quê? Sons e gestos. Então a língua, ela necessariamente, a língua portuguesa, é aquilo que nós expressamos por sons e até por gestos. A língua brasileira de sinais, e não é a linguagem brasileira de sinais, a língua brasileira de sinais, ela é a língua por gestos, né? Aí as pessoas, elas se comunicam através daquele efeito que tem, né, o gesto feito por mão. E já a linguagem, como bem especifica aí, é a faculdade de poder construir as ideias. Ou seja, tem a linguagem da dança, da música, das imagens, do teatro. Estas linguagens são as formas de se expressar e a língua, então, é uma das formas de se expressar. A língua é o uso da fala, dos sons ou dos gestos. Então, quer dizer, se fôssemos utilizar até de conceitos matemáticos, a língua está contida na linguagem. A linguagem contém, né, a língua. Pois bem, continuando aí, nós temos que a linguagem, ela pode produzir muitos efeitos na escola, na criança, nas capacidades de ser, de agir, de pensar, muitos efeitos, sim. Só que, se não forem utilizados da forma correta, evidentemente não vão produzir o efeito que se espera. O efeito que se espera dentro da linguagem é justamente fazer com que essa comunicação ela flua. Nós somos seres sociáveis, nós somos seres que precisamos da interação social. Ora, ninguém consegue fazer da sua vida um monólogo. A pessoa precisa de comunicar-se, ela precisa se expressar, ela precisa fazer com que as pessoas a entendam, a aceitem ou não, mas ela precisa argumentar. E a sua argumentação, nobre acadêmico, está na produção de texto.
a sua produção de texto, principalmente daqui para frente, voltada inclusive para o seu trabalho de conclusão de curso, o seu artigo, a sua monografia final do curso, você vai precisar ter argumentos. Não basta colocar ali espalhado. Precisará ter argumentos, certo? Continuando, nós temos ainda que alguns tópicos são necessários para se escrever bem. Aí nós citaríamos o quê? Obedecer às regras gramaticais, evidente, porque se você erra nas regras gramaticais, você certamente vai trazer problemas. Porque um erro gramatical, ele não é só um erro gramatical, ele pode trazer um erro de significados, ele pode trazer um erro de sentidos, ele pode trazer um erro gramatical vinculado ao ortográfico, ou seja, você vai estar fora do seu propósito. Ainda nós temos a questão da procura da clareza, evitando frases com duplo sentido. Eu diria que é uma das causas mais comuns na produção textual, a pessoa não ser clara. Me desculpem, mas vários exemplos aparecem, inclusive em provas, questões abertas. A pessoa, ela fala e não diz nada. A pessoa, ela tenta fazer um rodeio de informações, um rodeio de mensagens, mas ela não vai à ênfase da pergunta. A pergunta é clara e a resposta nem sempre é. Aí a nota não pode ser compatível com a emissão do significado que o escritor, a pessoa que emitiu aquela resposta, pretendia. E é por isso que nem sempre as notas são tão boas como se espera. Ainda temos a questão de agradar o leitor, utilizando expressões elegantes e fugindo de estilo seco. Aí já entra até um pouco de estilo, né? Estilística. Você precisa carregar o seu discurso de uma forma que vá agradar o leitor. Não adianta você produzir textos voltados para um público específico sem atingi-lo em sua essência. Vários livros são voltados aí, até um sucesso da literatura hoje na juventude, né? Thalita Rebouças, ela faz várias obras voltadas ao público jovem. Ela escreve numa linguagem voltada para o público jovem? E ela é jovem? Não. Nem por isso ela deixa de garantir o seu espaço na literatura. Várias pessoas, artigos, jornais, revistas, internet, são voltados justamente para a produção textual voltada com os fins a que se destina. Blogs, tem pessoas com blogs diversos, jovens, adultos, idosos, que produzem textos com a linguagem específica voltada para agradar o leitor. É claro que você vai se preocupar com isso? Vai. Você quer fazer isso? Quer? Então, é necessário você colocar isso em prática, certo? Continuando aí, nós temos ainda a situação das interferências. Nós temos várias interferências comuns ou chamados ruídos. Esses ruídos, eles podem ser classificados como interferência física. Você perceba que essa diferença ela vai estar voltada para a dificuldade visual, grafia errada, cansaço, falta de iluminação e outras questões. Essas dificuldades, elas são sempre estando no campo físico. Ela seja do físico próprio ou do ambiente. Nós temos ainda as dificuldades voltadas para a interferência cultural, palavras ou frases complexas ou ambíguas, diferenças sociais e outras. É evidente que na sua produção textual você pode utilizar, sim, de linguagens peculiares a cada região. Observe, porém, que essa interferência ela pode estar definitivamente prejudicando o seu texto, dependendo do público a que se destina. Faça, então, uma produção textual como se fosse para um público estado zero. Estado zero. O que seria o estado zero? O estado normal, nem mais e nem menos, voltado para o público A ou B. Não, aquele texto que todos vão entender. Aquele texto claro, evidente. E ainda assim, a interferência psicológica, agressividade ou aspereza, antipatia na produção escrita. Ora, professor Gleidson, temos antipatia, aspereza na produção escrita? Temos, é possível sim. Com certeza, isso pode ser um prejudicial para o seu texto. E continuando, nós temos também que o interlocutor, ele sofre estas interferências específicas. O interlocutor, aquela pessoa que você está emitindo a sua proposta comunicativa, ele tem que estar situado, ele tem que fazer correlações entre textos, ele tem que estar contextualizado, ele tem que estar por dentro do assunto que está sendo falado e ele tem que estar dentro como existencialismo, como pessoa inclusa naquela materialidade. Do contrário, aquele texto não vai fazer significado para ela não vai ter empatia com aquele texto, ela não vai ter domínio sobre aquele assunto e, evidentemente, aquilo não vai ter o mínimo reflexo para ele, certo? Continuando, nós temos ainda
que a proposta da comunicação, ela é, sem dúvida, a forma de interação entre as pessoas. As pessoas, elas precisam comunicar-se, as pessoas precisam interagir, argumentar, oferecer as suas questões, oferecer as suas propostas, oferecer os seus argumentos para convencer ou persuadir. Aliás, você sabe qual a diferença entre convencer e persuadir? Pare para pensar. Nós utilizamos isso constantemente. Convencer e persuadir tem uma diferença muito clássica. A persuasão, ela está voltada para a ênfase em argumentos para a pessoa acatar a sua ideia. Esses argumentos nem sempre eles são corretos, eles são justos, eles são, vamos dizer assim, fatos, mas eles vão forçando o interlocutor a compreender, vamos dizer, aceitar a sua ideia. E já o convencimento, ele está dotado em argumentos lógicos, convincentes, factuais, e eles são a materialidade do que se quer passar. Então, no texto, nas respostas, eu não quero que você venha tentar persuadir o professor, eu quero que você convença o professor. E na sua produção textual, é evidente que você vai fazer desta maneira também, tá certo? Eu quero que você acesse os materiais, eu quero que você acesse os fóruns, eu quero que você veja não só a videoaula, mas os materiais complementares, porque essa disciplina ela vai precisar de muita produção textual. Essa produção textual será feita por você e você vai mandar esse material que nós com certeza teremos o maior prazer em fazer as correções, fazer os apontamentos e você produzir cada vez mais. Produza! Aqui é o lugar. Um abraço e até mais.